nós abrimos o tema, discorremos um pouquinho e, como o Alberto disse, guardamos esse DX de tempo no final para que possamos melhorar a compreensão, né? Que os assuntos eles nunca se esgotam, eles sempre estão sujeitos a interpretações que seguramente enriquecem para aquele que quer aprender, não é assim? Bom, então, amigos, o tema da noite, o tema que foi escolhido, né, que foi oferecido para que a gente possa conversar um pouquinho, foi o capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, notadamente o item 5, não é? Roberto anunciou, que foi os obreiros do Senhor. E neste particular, quando eu comecei assim a pesquisar, não é? E a gente pôde ver o Evangelho, ele fala basicamente que existe um perfil para este homem de bem, que basicamente seria um ser desinteressado, basicamente, não é, dos gozos materiais e cuja a caridade, não é, o seu exercício da caridade realmente se alinhasse, como Kardec nos ensinou, referente à caridade verdadeira, que não é aquela caridade onde nós somos muito acostumados, né, o homem da terra, a oferecer e deixar a pontinha do dedo para que seja reconhecido depois, quiçá, né, a origem daquela caridade. Sendo assim, ele discorre no texto, não é? Ele nos fala, o texto referente ao papo, ao bate-papo de hoje, a seguinte e muito conhecida e muito desejável sentença: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus, onde nós temos aí a confirmação daquilo que o Evangelho nos fala sobre o cêntuplo do resultado daquilo que venhamos a trabalhar, a plantar aqui na Terra, não é? Então, como eu disse, pesquisando o assunto, ainda digamos assim, ainda faltou para mim, que sou uma alma ainda muito curiosa, não é? De uma contextualização maior na minha alma. Eu li o Evangelho, descortinei o tema, mas para mim faltou ainda uma contextualização. Então, buscando outras literaturas, achei o livro escrito por Humberto de Campos, não é? Onde nós já pudemos, em outra oportunidade, falar um pouquinho sobre ele, que é o Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, onde ele nos faz lembrar que nós realmente estamos passando pelo auge da transformação do globo. Este Covid que está aí e outras pandemias que, se não físicas, mas morais, que estamos enfrentando, elas não são obras do acaso. Elas não são resultado simples, digamos assim, da ocasionalidade, usando a redundância da palavra. Faz parte, amigos, de um planejamento espiritual há muito ofertado, discutido, informado para a humanidade.
nos faz lembrar o livro, em certo ponto, que o nosso mentor do Brasil, Ismael, ainda no final do primeiro reinado, que, como sabemos, terminou ali por volta de 1831, reuniu a sua coorte de espíritos trabalhadores do bem e informou a eles que, para aquele século, muitas transformações iniciariam na crosta terrestre. E essas transformações, elas se iniciariam com o advento do Consolador prometido por Jesus. E que naqueles 100 anos se teria a preparação para os 100 anos seguintes, onde a humanidade experimentaria uma profunda dor, transformações viscerais, diríamos nós, onde as rajadas de dor seriam avassaladoras para a humanidade, como um sinal do fim desta civilização precária ocidental. E quando falamos aqui do fim, não esperemos nós de ter aí um fim físico, ter aí algum desastre que vá sucumbir parte dos territórios internacionais. Esperemos, como disse Ismael em sua reunião, que o que se espera é o fim desta humanidade, como temos hoje nas expressões do mundo atual, onde a morte do mundo se dará basicamente em suas expressões morais, sociais e políticas, basicamente, onde a civilização armada, lembra ele, terá que perecer, para que os homens se amem como irmãos. Então, amigos, quando falamos deste auge de transformação no planeta, observamos que a divindade, que Jesus, que é o nosso governador, já previu e planejou todos os eventos que presentemente nós estamos experimentando de forma muito dolorosa. E avançando, ainda assim, mesmo contextualizando o panorama espiritual, eu senti uma necessidade de me perceber nisto como homem falível. Então eu fiquei pensando, meu Deus, que exemplos eu poderia trazer para conversar com os amigos a respeito desse contexto, a respeito da nossa própria falibilidade. Como este homem que presentemente perece na dor, como disse Ismael, de onde ele veio, não é? Qual é, então, este perfil de homem da terra ao qual nós estamos inseridos? E aí eu me lembrei de um personagem que a mim toca particularmente. E eu estou falando de Zaqueu. Vocês se lembram, amigos, de Zaqueu? E eu resolvi, então, ler um trechozinho, na verdade, um capítulo de um livro assim que retrata muito bem a história de Zaqueu. Deixa eu pegar aqui para que seja fiel ao seu texto, que saiu aqui do alinhamento. Só um minutinho.
Sim, agora sim. Então, trata-se... Só um minutinho. Opa. Trata-se do livro Primícias do Reino, do capítulo 15, que foi ditado pelo Espírito Amélia Rodrigues, onde ele diz basicamente o seguinte, amigos: segregados, os publicanos ou arrecadadores de impostos constituíam classe detestável, vivendo sob chuvas de ódios e sarcasmos. O pão, adquirido com o suor da aflição, carreava a aflição daqueles que estavam constrangidos ao resgate das pesadas taxas impostas pelas hostes vitoriosas que dominavam Israel. Jericó era o centro de atividades comerciais e urbe famosa que hospedara Cleópatra no passado, a qual se encantara com seu leve e perfumado ar. Embelezada por Herodes e Arquelau, o seu casario suntuoso e suas vivendas palacianas de mármore se destacavam pela austeridade e beleza de linhas. Situada um pouco sobre o Vale do Jordão, beneficiava-se nos dias tórridos com as lufadas e a brisa fresca, e nos dias frios a temperatura se mantinha agradável, sem quedas baixas. Conhecida por seu centro comercial, era escolhida pelos negociantes, cambistas, peregrinos e caravanas que demandavam os diversos países do Oriente, recendendo ao entardecer o aroma das rosas abundantes, espalhadas em toda parte. Campos e relvados eram sombreados por sicômoros, romãzeiras, amendoeiras, e salpicados por flores de vermelho forte e amareladas em tons de ouro. Suas reclãs, cobertas de trigos e canas de açúcar, rivalizavam em esplendor com as plataformas coloridas pela balsamina abundante que lhe oferecia um ar de beleza risonha e primaveril. As tamareiras, as mais célebres em Israel, produziam 3 espécies distintas e suas tâmaras possuíam o dulcíssimo sabor do mel. Sua alfândega regurgitava e os negócios atingiam altas e expressivas somas. Jericó, excludente, e a economia pujante era a rota para Jerusalém. Ou seja, nós estamos falando aqui de um lugar da antiguidade especial, pela sua beleza e pelo seu luxo, digamos assim. Então, segue o texto. Zaqueu adquirira com a vitória em asta pública o direito à arrecadação dos impostos em Jericó, e com eles a herança amaldiçoada que os acompanhava. Residindo em suntuoso palacete, amealhara alto cabedal de moedas, adornada o reduto doméstico com obras de arte vindas de muitos países, e se cercava de luxo, de modo a encher de bens externos o vazio do coração, por saber-se detestado por toda a cidade. De índole afável, justificava o ofício com a explicação de que não eram poucos os filhos de Israel que o disputavam diante dos emissários de César. Ele era um cobrador de impostos. Estamos lembrados? Quanto possível, procurava dissipar as nuvens carregadas
de malquerença e animosidade que lhe sombreavam os dias. Tentativas e tentativas, porém, redundavam inúteis. Redobrava os esforços e o descoroçoamento era desanimador. Escutava, algo irritado, as ameaças escapadas entre dentes daqueles que se viam obrigados a relembrar-se do infamante dever de pagar o tributo a César, através dele. De estatura baixa, o que lhe somava mais aflição às angústias, e gordo, Zaqueu era o espécime vivo característico da idiosincrasia da cidade. Quando possuísse muitos bens e pudesse abandonar a ignóbil tarefa, deixaria a cidade, recomeçaria a vida nova, longe de Jericó, muito longe. O sorriso lhe aflorava aos lábios e a esperança mal dominada lhe moldurara o coração, dando-lhe forças para resistir a todas as dores tormentosas do momento. O futuro lhe pertencia. Bastava somente esperar. Zaqueu ouvira falar de Jesus. As notícias que lhe chegaram aos ouvidos mais lhe pareciam uma mensagem de amor, cantando esperanças. Parecia-lhe irreal que alguém pudesse amar tanto. Também ele tinha sede de amor, ansiava por afeição, amigos. Faziam-lhe falta as orquestrações da amizade, os largos sorrisos do entendimento e da compreensão. A informação de que ele comia com pecadores e até palestrava com os publicanos, fê-lo chorar interiormente. E as lágrimas aljofraram mais fortes quando seus auxiliares na alfândega disseram com segurança que entre os que o seguiam com ardor, havia, publicano também, que ele arrancara de uma caletoria. Admiração e afeto empolgaram Zaqueu por aquele desconhecido. Às vezes, meditando, anelava vê-lo, ouvi-lo, conversar com ele. No íntimo, acreditava que ele fosse o Messias. Sua palavra viajava no ar, seus feitos eram de todos, em todo lugar conhecidos. Amavam-no os infelizes, os deserdados de esperança, os espezinhados, os proletários. Odiavam-no os que o temiam, porque nele reconheciam o Salvador. Bartimeu, o cego, vivia em Jericó desde quando Zaqueu podia recordar. Com a escudela miserável, mendigava pelas ruas e nas estradas. Na alfândega, com frequência, Zaqueu, o socorria. Gostava de atender à miséria, amenizar a dor, ele que sabia o trato da sociedade. Esses, os sofredores, não lhe denegavam a moeda antiga que os puritanos e zelosos da lei recusavam oferecer, guardando no semblante de falsa pureza a expressão constante de asco. Bartimeu, cego e desprezado, tinha algo em comum com ele, Zaqueu. A soledade, a que caminhavam ambos no meio do povo. Os dois eram sós. Não é assim? Não é isso que o texto está dizendo? Em pleno março do ano 30, em certo entardecer, Jericó tomava aspecto festivo. Desde alguns dias a cidade hospedara peregrinos que demandavam a Páscoa, que seria celebrada com toda a pompa em Jerusalém.
Não nos esqueçamos que Jericó era entreposto, era caminho para Jerusalém. No entanto, aquela tarde, o movimento era inusitado. Falavam que o Rabi arrancara Bartimeu a cegueira e que o antigo infeliz se adentrara pela cidade após vencida a porta, entoando hosanas e exibindo os claros olhos banhados de indefinível luz. Milagre! Exclamavam uns. Farsa! Bradavam coléricos outros. Todos queriam falar ao ex-cego, informar-se. O tumulto se fazia natural na algaravia desordenada a que todos se entregavam quando alguém gritou com voz estentorada: eis que o Rabi Galileu se aproxima e logo mais chegará à cidade. Houve uma explosão emocional na alma de Zaqueu. Mal se podia conter. Este era o seu momento, o mais precioso da vida. Necessitava fitá-lo. Não ousaria falar com ele, é certo. No entanto, se perdesse a ocasião, nunca mais, certamente, teria outra. Sôfrego, com o suor árgido, a escorrer em bagas, pôs-se a correr, perdendo até a postura de dignidade que a si mesmo se impunha. Seguiu correndo na direção da porta da cidade. A multidão se adensava pela via. Era imperioso vê-lo apenas, vê-lo passar, agoniado, sob o domínio de mil inquietações, de relance, sabendo-se impossibilitado de vislumbrá-lo sequer, pois que, baixo, não podia olhá-lo, obstacularizado pelos que se postavam à frente à orla da estrada, e detestado, não encontraria quem lhe cedesse lugar. Enxergou o velho e vetustoso sicômoro, de fácil acesso, e desgalhado por sobre o caminho. As raízes se alçavam rugosas e curvas acima do solo. Lembremos, amigos, que este sicômoro, como diz o texto, é uma árvore grande, não é? Vetusta. O publicano não titubeou. O publicano não titubeou. Marchou para o sicômoro e pôde esperar o tempo em que o Messias por ali chegaria. Pois bem, tempo não retardou-se, avançou resoluto e galgou a árvore. Viu, enfim, o mestre, sereno, que avançava acompanhado pelo povo. Gritos e exclamações espocavam em oração ao estranho caminhante, que parecia envolto em diáfana claridade. Zaqueu deixou que a voz, estrangulada na garganta, irrompesse cristalina e, sem o perceber, uniu-se ao entusiasmo geral, tocado de entusiasmo também. Ele, um rico, né? Como era belo o Rabi. Jamais vira beleza igual àquela, cheia de majestade e transparência. O Senhor estacou o passo junto ao sicômoro e fitou Zaqueu. Foi rápido. No entanto, naquele momento, toda a vida do cobrador de impostos lhe perpassou fulminante pela tela do pensamento. Reviu-se. Zaqueu, falou o visitante sublime, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Não podia ser verdade.
sonhava, zumbido forte nos ouvidos e torpor na mente dominavam-no. Desce, desce depressa, gritava-lhe firme o espírito. O homem escorregou figueira abaixo, transfigurado pela emoção, a sós, esqueceu tudo, como se flutuasse no ar, embalsamada do entardecer. Desejou sorrir, protestar a aquiescência, não pôde. Nada podia dizer ou fazer. Sabia-se rico, e os ricos eram detestados. Publicano, e a lei mosaica o condenava, reconhecia-se indigno. E Israel não o perdoaria nunca. Mas a voz continuava a ordenar. Hoje me convém pousar em tua casa. Rompeu o torpor e demandou o lar. Era indispensável preparar a recepção. As lágrimas desatam nos seus olhos cansados e o coração estuava após tão longa solidão. A esposa, a ele abraçada, chorava também. Procurava uma forma de apequenar-se na grandeza da sua luxuosa, engrandecer-se na pequenez em que a aflição o colocava para receber o Rabi, o amigo único. É quase noite. Uma fímbria de ouro forte borda os montes de luz no poente e derrama um leque de plumas irisadas que adornam ligeiras nuvens passantes. À porta da casa, com a família reunida, emocionado, Zaqueu aguarda. Teme, porém, que o Rabi não lhe adentre o lar. Não se sente digno de hospedá-lo, mas tudo daria para receber tal honra. Senhor, exclama alguém, pernoitarás na casa desse publicano? Publicano. Espoca a palavra aos ouvidos de Zaqueu. A marca insculpe no dorido e ansioso coração de Zaqueu a dor em fogo. Senhor, tartamudeia o arrecadador de taxas. Eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E, se na alguma tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Entra na minha casa. Não pôde continuar, pois que, lívido e afásico, momentaneamente foi dominado por inexplicável comoção. Jesus sorriu, um riso leve e bom, como um hausto de amor. Hoje, disse suave, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E para terminar, amigos, o último parágrafo. Após uma pausa em que se ouviam as murmurações da noite chegando, o Senhor narrou a inconfundível parábola das 10 minas, tomando como imagem preliminar israelita Arquelau, que partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Zaqueu se apequenou e engrandeceu-se. Submeteu-se à humilhação, glorificando-se na humildade. Contam narradores dos eventos evangélicos
que, transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, por solicitação de Simão Pedro, o antigo publicano foi dirigir florescente igreja cristã em terras de Cesareia, rico de amor e humildade, dirigido por Jesus. E assim acaba o texto ditado pela poetisa baiana e escrito na psicografia de Divaldo Franco, que mostra exatamente aquilo que me faltavam palavras para discorrer no começo da nossa conversa. Se vivemos hoje um tempo tão difícil na humanidade, quando sabemos que este tempo difícil é uma programação espiritual já muito planejada, como o pai que planeja o tempo escolar dos seus filhos e espera que, série após série, ele avance até os tempos mais difíceis da faculdade, nós sabemos agora qual é o nosso perfil. Qual é a nossa origem? Se muitos não puderam, como Zaqueu, modificar-se por completo, ele que era um publicano, um homem detestado por todos, era aquele a quem as pessoas diziam raca, cuspindo no chão quando ele passava, para que se cobrasse os impostos dos seus irmãos. E era, com isso, rico. E imaginava, conforme o texto disse, apartar-se de todos. Dentro do futuro, quando ele estivesse muito rico, o que ia fazer ele? Iria fugir daquilo ali, sair de Jericó, recomeçar a sua vida longe de todos. Mas, ao final do texto, após esse encontro de intimidade com a proposta do amor verdadeiro de Jesus, que fez ele? O oposto. Em vez de apartar-se da humanidade, buscando um recomeço em sua suntuosidade, na sua ilha de riqueza, dividiu o que tinha. Ainda informando aos demais de que, acaso alguém tivesse sentido que ele houvesse lesado a quem quer que seja, ele pagaria 4 vezes mais, como dizia a lei judaica da época. Se houvesse roubo, enganação ou qualquer tipo de situação onde alguém se sentisse lesado, se provasse, aquele que lesou pagaria 4 vezes mais ao que foi lesado. E ele ofereceu isso, prometeu, na verdade, a Jesus. E fez muito mais. Foi muito além. De forma que Simão Pedro, após a ignominiosa crucificação do divino mensageiro, do Cordeiro, ele, o publicano de antes, foi convidado a dirigir uma igreja. E, como sabemos, na psicografia de muitos, entre eles Ivone do Amaral Pereira, 18 séculos depois, após um período onde a humanidade pôde mostrar que não é brincadeira, que não crucificou o Cordeiro à toa, reencarna
no Brasil, dentro da mesma proposta do começo da nossa narrativa, objetivado por Ismael, convidado por Ismael, reencarna Zaqueu na pessoa do senhor Adolfo Bezerra de Menezes de Cavalcante, o benfeitor magnânimo que este país tem a alegria e a felicidade de ser dele base para o amor universal, falando agora do globo, pois que sabemos hoje que Bezerra trabalha em escala internacional. Então vejamos bem, o publicano de ontem, aquele que queria apartar-se, fugir de Jericó, do convívio social, como Alberto falou no começo da sua mensagem, foi o mesmo que hoje representa para nós a esperança do porvir. Adolfo Bezerra de Menezes, que foi oferecido a este espírito de escola, que, se assim quisesse, pudesse reencarnar em outros orbes, mas que, por humildade, ofereceu-se para estar nas terras brasileiras, enquanto aqui houvesse dor e lágrimas. É certo, amigos, que este espírito não foi cunhado da noite para o dia, que a bondade, que a humildade, a que Simão Pedro pôde fazer referência no texto que acabamos de ler, não surgiu, não apareceu apenas em 18 séculos. Veio antes. Pois que nos fala a literatura espírita que os mensageiros do Cristo foram encaminhados por ele mesmo para que reencarnassem na terra antes e enquanto da vinda do Cordeiro, mas que, muita vez, imersos na carne, estes mesmos mensageiros poderiam equivocar-se, esquecendo-se de sua proposta, pois não é o mesmo que acontece conosco. Os obreiros de Jesus, os obreiros que aqui são referência do texto do Evangelho, somos nós. Pois que todos nós, amigos, podemos fazer parte desta pleiade. Ou vocês acham que nós, que aqui estamos, trabalhando, estudando, nos melhorando, não tivemos uma proposta de mudança da obra, passando primeiro por nós, por nosso coração? Foi o que fez Zaqueu. Então, se ele pôde, se ele conseguiu transformar-se assim, tão magnanimamente, nós também podemos. Se nós quisermos. Então, esta lembrança pôde satisfazer-me. Contextualizou perfeitamente quem sou eu, quem somos nós, neste processo de pandemia, do egoísmo e do Covid. Contextualizou perfeitamente quem somos nós neste
no posicionamento do tabuleiro, das mudanças que Ismael pôde informar na pena segura de Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Então, os obreiros, amigos, são todos aqueles que, se permitirem desvencilhar-se da proposta materialista do gozo fundamental material. Então, se nós temos esta possibilidade, se há a prerrogativa da mudança, o que nos impede? O que estamos nós aguardando para esta mudança? E a palavra, quando eu me questionei, para perguntar para mim mesmo, por que então, se eu pergunto para o outro, por que eu não mudo? E a minha consciência me disse a vontade. Eu não tenho cientificidade, porque informação nós temos demasiadamente. As experiências estão aí ao nosso redor. Então, o que falta realmente para que o homem possa, assim, transformar-se? Querer. E a proposta de Jesus, finalmente, é convencer-nos de que este obreiro, este trabalhador da última hora, pode ser a minha, a você, a quem quer que seja, desde que mate o homem velho, o homem do gozo único e exclusivo, material, e receba finalmente a proposta de Jesus para este século que estamos vivendo e para o que? E para os que vivem. Então, Alberto, dessa forma eu acho que iniciamos essa conversa, não é? De forma a abrir para os amigos que queiram fazer observações. Muito bem, meu amigo. Você foi feliz quando lembrou, né, um grande obreiro do Senhor que foi nosso querido Bezerra de Menezes. E eu não sabia que ele teve essa trajetória, né? Estava até esquecido de que ele foi essa figura evangélica, renovadora, né? Do velho Zaqueu. E a gente vê o início de uma trajetória espiritual e o destino que ele se projeta, né? A caminhada que Bezerra fez deve ter sido longa, 2000 anos de trabalho. E a gente fica se vendo nessa peça do tabuleiro, como você falou. Como nós estamos, né, caminhando, qual a nossa proposta, qual a nossa dinâmica nessa disposição para nos tornarmos, né, o tarefeiro, o colaborador, o trabalhador. Muito boa, gostei da reflexão e para a gente, né, meditar sobre essas palavras e nos ver. É preciso que a gente tenha a humildade de ouvir essas palavras, tentar colher o tesouro dessas palavras que você falou, de muita sapiência, de muita sabedoria. E está aberto, gente, aí, né, a palavra para poder, alguém quiser fazer alguma pergunta, a Adson, ou até mesmo fazer alguma abordagem, algum acréscimo. Está aberta a palavra. Boa noite, irmãos. A luminosidade que nosso irmão Adson teve de trazer esse tema, fazendo a correlação de Zaqueu, na época que Jesus visitou a cidade dele, e ele, por ser um homem de estatura bem pequena,
não conseguia ver o movimento e precisou subir a uma árvore para conseguir ver Jesus. Mas naquele momento ele estava sendo transformado, estava se transformando em um obreiro do Senhor, em face da questão dos arrependimentos de tudo o que fazia com a sociedade da época. Era um cobrador de impostos muito rigoroso, muito ferrenho, aproveitava da fragilidade dos comerciantes, extorquia mesmo, e ele resolveu mudar. E é essa mudança que nós, como trabalhadores de última hora, temos a obrigação de enxergar dentro do Evangelho e dentro da fala de Addison, para conquistar um pouquinho de espaço no sentido de evoluir. E a correlação que ele fez, e que Alberto lembrou um detalhe, entre Zaqueu e Dr. Bezerra de Menezes, durou 18 séculos. Diversas reencarnações. Muito ranger de dentes. Inclusive, a última, Bezerra de Menezes perdeu o filho para uma doença, onde ele era médico especialista e não conseguiu salvar o filho. Porque exatamente não era a ciência que iria salvar o filho dele, e sim o reconhecimento da força da doutrina espírita, o reconhecimento da força de Jesus, da força do trabalho que Jesus implantou há 2000 anos atrás. Ele demorou de reconhecer e passou por uma obsessão ferrenha, ao ponto de, quando já estava nos últimos momentos do filho, ele receber de presente novamente aquele Zaqueu, naquele momento como Bezerra de Menezes, ele receber de presente novamente Fernando, desliga seu som aí. Um espírito para dizer a ele que naquele momento era a hora dele redecidir a vida. E foi o que ele fez. Não salvou o filho, não conseguiu salvar em função da doença, que a própria obsessão tinha levado ao termo, né? E aí ele reconheceu aquela situação e novamente foi testado. Como nós, todos os dias somos testados. Como nós, todos os dias, passamos como trabalhadores de última hora. E no momento que nos despertarmos para nos tornarmos um obreiro do Senhor, vamos fazer o trabalho parecido com todos esses irmãos. Essa é minha contribuição, agradecendo a Addison pelo brilhante trabalho que trouxe e alertando a todos que a autora desse trabalho, que ele leu, Amélia Rodrigues, é conterrânea de Santo Amaro, baiana de Santo Amaro. Sim. Talvez a maior literata que o Brasil já teve. Começou como professora de português, mas é um fenômeno na gramática. Então, agradeço a todos, vou ficar na observação, acompanhando vocês, trabalho muito lindo. Inclusive, eu gostaria de tratar esse trabalho como sendo de abertura do ano dos nossos estudos, com alto ponto positivo. Parabéns, meu irmão. Parabéns a todos. Muito obrigado. Ô, gente, boa noite. Eu quero pedir a vocês, na hora da oração, bota meu filho aí, viu? Porque ele foi mordido por cobra, está sofrendo muita dor, ele já veio do hospital, mas não está bem ainda, não. Vamos pedir oração para ele, para mim aí, faz favor, viu? Gente, boa noite. Adson, parabéns, meu irmão. Excelente reflexão. Eu estou com a câmera fechada porque ela pode congelar, que a nossa internet não está muito boa. Por essa razão, não ficar congelando, não perder a essência da palavra, que é mais importante do que ver a minha imagem. Então, eu gostaria de parabenizar você, meu irmão, por essa excelente reflexão e lembrar que o Espírito de Verdade, nesse texto do Evangelho, em 1862, está nos chamando a atenção
desses obreiros, principalmente os trabalhadores da última hora, que somos nós, espíritas, o Consolador Prometido, e que ele faz, entre aspas, uma reflexão muito importante, que a gente não pode deixar de mencioná-lo. Quando ele diz o seguinte: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Então, essa reflexão cabe a cada um de nós, que a gente vê a disseminação de centro espírita, foi toda trabalhada em cima de dissensões. Pela nossa ignorância, pela nossa falta de iluminação, a gente vai brigando, a gente vai se contrariando, a gente vai se aborrecendo pela ainda nossa ignorância, vai abrindo mais centro. Tudo bem que proliferou mais centro espírita, mas não é essa a proposta do Senhor. A proposta do Senhor é que a gente, como ele diz aqui no Evangelho, né? A gente deve colocar não a nossa vaidade no ponto de ação, mas sim impor silêncio aos nossos ciúmes e às nossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Como nós não tínhamos ainda a experiência, como temos um pouco hoje, mas mesmo assim a gente ainda vê nos movimentos espíritas essa discórdia, essas dissensões, essa vaidade, prevalecer a pessoa em detrimento do mensageiro. O mensageiro é mais importante do que a mensagem. Mas a gente tem que saber que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Não importa aquele que está falando. Aí a gente vem, hoje eu estou lendo um livro, que eu estou relendo, chama-se Amanhecer de uma Nova Era, e Filomeno de Miranda está nos mostrando esse grande desafio que nós estamos passando, é justamente para que a gente possa ter um esforço. Essa proposta que você falou aí, a respeito da pandemia que nós estamos vivenciando, já está ali no Evangelho, quando diz que a tempestade, nesse mesmo texto do Obreiro, que a tempestade viria. Que tempestade é essa? É isso que nós estamos vivendo. Essas intempéries que nós estamos vivendo, chamado Covid, chamado pandemia. E isso está nos servindo para quê? Para a autoiluminação, como diz Filomeno de Miranda nesse livro, Amanhecer de uma Nova Era. Então, o que a gente precisa é se esforçar. Esse grupo de estudo patrocina esse esforço, que a gente possa nos autoiluminar a partir das revelações contextuais que a gente está vendo nesses textos que foram lidos hoje à noite, e a gente tem que contextualizar esses textos. Por quê? Porque a gente precisa dessa renovação. Porque o processo do planeta só vai passar quando a gente se auto-melhorar, se auto-iluminar, se esforçar, como Kardec diz, pelas as nossas tendências, né? Modificando. Então, meu irmão, mais uma vez, ser sempre consciente na sua fala, que eu gostei muito, e a todos vocês, meus queridos irmãos. Eu sei que cada um tem uma resposta para esse texto do Obreiro do Senhor, que cada um, como o Atos falou do início, possa interpretar à luz do seu conhecimento, à luz do seu processo de progresso do Evangelho, porque isso não é novo, não. Isso é tão velho quanto o mundo, que Jesus há mais de 2000 anos está trazendo a mensagem. Mas nós estamos sendo displicentes, como disse Filomeno de Miranda. Em muitos pontos nós estamos negligenciando. Por isso, estamos pagando com dores. Não é que seja necessária a dor, mas é pela negligência, pela falta de observação das leis que a gente não está cumprindo rigorosamente. Muita luz a todos, Adson, parabéns mais uma vez, e a todos vocês, queridos irmãos. Um abraço fraterno, um feliz 2022. Nós começamos o ano novo, mas não podemos ter as ideias velhas. Podemos nos esforçar para renovar sempre. A cada dia, sermos melhores do que o que a gente foi ontem. Um abraço fraterno a todos. Muito obrigado. Boa noite. Temos alguns minutos? 4 minutinhos. Mais um Fica à minutinho? vontade, Fernando. Muito obrigado. Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Fantástico a sua fala, Adson. Eu, sinceramente, confesso que não conhecia esse texto
de Amélia Rodrigues tão minucioso, tão claro, tão límpido para nós. Ousaria dizer que Zaqueu e Bartimeu são um pouquinho de nós mesmos, principalmente nessa terra brasileira. Somos convidados a sermos trabalhadores na última hora e estamos desempenhando, embora as nossas dificuldades, o papel de Zaqueu e Bartimeu, no mínimo possível. E quando você acabou de ler o texto, quando você falou sobre as dificuldades pandêmicas que nós estamos vivendo, as dificuldades morais, que a pandemia é causada pelos nossos cânceres, vale lembrar a advertência de Emmanuel no prefácio do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que eu ouso, se vocês me permitem, ler o final, quando fala em dificuldade. Nos diz Emmanuel, peçamos a Deus que inspire os homens públicos, atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nessa hora amarga, em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais, no seio das oficinas humanas, saibam eles colocar muito alto a magnitude dos seus princípios e deveres. E a vós, meus filhos, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-nos nas lutas depuradoras da vida material. Então, é essa a ideia de Emmanuel, esse é o apelo que ele faz a nós. E nós estamos realmente com vontade de fazer esse 2022, um ano ímpar, muito melhor do que o ano que passou. Porque dele recebemos e tivemos várias lições. Lições de transformação, lição de fazermos-nos um homem novo, saindo devagar, mas com vontade do homem velho. Era isso aí. Muito obrigado. Um feliz 2022 todos os dias para todos nós. Obrigado, Fernando. Gente, infelizmente o nosso tempo já está terminando. O Alberto? Sim. Eu quero fazer uma pergunta para Adilson, pode ser? Pode ser. Tem que ser feita em 1 minuto, rápido e respondida rápida. Minhas perguntas são rápidas, rasteiras e caceteiras. Ok. É o seguinte, Adilson. De tudo que você leu, né, que você narrou, a minha pergunta é, na atualidade, tem-se como subir em algo para avistar Jesus? Eu não ouvi bem. Como? Olha, na atualidade, tem-se como subir em algo para avistar Jesus? Eu entendo, meu amigo, que o sicômoro para o personagem da história foi uma ferramenta. A nossa ferramenta, diferente dele, que naquela época não tinha informação, não tinha as ferramentas de estudo, não tinha as ferramentas de aprendizagem, a nossa ferramenta é a proposta de Jesus, é o estudo, né? O sicômoro, a árvore, a figueira brava que nós temos para subir é essa, não é? Porque nós precisamos crescer no coração através da exemplificação dos testemunhos, não é? Da proposta de carregar a nossa própria cruz, mas a gente precisa aprender, a gente precisa estudar, a gente precisa ilustrar, a gente precisa iluminar o nosso espírito. Então, nesse parênteses, eu vejo a proposta que une tudo isso é a revelação espírita, não é? Porque desta forma a gente aprende
que nada está fora da natureza, de que existe uma continuidade da vida que não acaba, e que o que a gente começa hoje, a gente tem a oportunidade de terminar um pouquinho ali na frente. É isso que me ocorre. Muito obrigado. Faça as considerações, Então, Adson, e depois você entra com a fé. Tá ok? Então, meus amigos, para fechar em poucas linhas, essa conversa que a mim foi um presente que vai impactar durante toda essa semana, durante todo esse mês, com certeza, no meu coração. Eu quero dizer que é certo, é fato, é seguro de que os problemas aparecerão. É seguro de que as dificuldades de relacionamento, as dificuldades de interpretação, os problemas familiares na sociedade, eles vão bater a nossa porta. Mas isto não é importante. O que é importante não é como se cai. O importante é como se levanta. É certo que vamos cair. É fato que vamos cair. Mas como nós vamos nos levantar é que vai ser o testemunho se somos bons ou maus cristãos. Da mesma forma que Sócrates falava aos seus filósofos para que fugisse da prova de beber a cicuta nos seus últimos minutos aqui na Terra. E ele dizia, não posso recuar perante a prova. Sois um mau filósofo, eu viverei. Então, é o que me ocorre neste momento, amigos. Este ano de 2022 não vai ser aquele ano facilzinho, tranquilo, de apenas alegrias. Vai ser de dores também. Mas, como disse o Cristo, que os seus discípulos se reconheceriam por muitos se amarem, demos provas agora, quando a lágrima está nos nossos olhos. E muito nos amemos, muito nos perdoemos, porque, como disse, vamos cair, é certo. Mas sejamos nós aqueles que primeiro levantam. É isso que eu desejo para todos. Para mim e para os meus e para a nossa família universal. Então, vou fazer a prece conforme essa honraria que me foi oferecida neste momento. Amigo Jesus, há 2000 anos nos ensina o caminho, mas nossa teimosia, nossa ignorância nos aferroa aos princípios que desposamos no coração, impedindo-nos de enxergar o alvorecer da nossa paz. No entanto, quando a terra muda de situação espiritual, chega o ponto divisor de águas para nós. Precisamos desenvolver a nossa vontade de forma a decidirmos e decidirmos-nos em seguir-te, Jesus. Dá-nos força, dá-nos condição de ouvir-te a voz, mesmo que ao longe. Ajuda-nos a apagar essas chamas que crepitam no nosso egoísmo,
Ajuda-nos a perdoar. Ajuda-nos a acertar, mesmo sobre lágrimas. Dá-nos, Jesus, esta força e te recompensaremos com nosso esforço, dia a dia, e com a prece que nos ensinaste, para que consigamos sim aurir estas energias superiores. Falamos agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que saibamos perdoar aquele que nos ofende. Não nos deixeis, Pai, cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja.